Bom dia, eu me chamo Cristina, trabalho aqui na Unidade de Desenvolvimento Organizacional, no Escritório de Processos e Projetos. Queria confirmar se vocês estão me ouvindo bem, por favor, se puderem dar uma sinalização. Beleza. Bom, pessoal, a ideia aqui é conversarmos hoje, reservamos esse espaço, né, para a gente conversar um pouco sobre essas mudanças que estão acontecendo, nessa migração, né, dos serviços de atendimento ao estudante, principalmente do módulo de peticionamento SEI para o portal BAGOV, né? Então, nós temos hoje lá cerca de 18 serviços que já estão disponíveis para os nossos estudantes. A ideia é que Cássia e Humberto, que também são dessa mesma unidade, né, dentro da U do Escritório de Processos e Projetos, eles vão apresentar a parte prática aí dessa ação, né, e a gente possa trocar um pouco, entender qual é o momento de cada um, né, de cada departamento, compreender quais são as dúvidas, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando e, dessa forma, a gente pensar em estratégias para ajudá-los aí nessa virada, né. Vamos dar alguns avisos aí, o evento ele vai ser gravado, né, para que depois a gente possa compartilhar com as outras pessoas aqui da sala. Eu até vou pedir para a Cássia e Humberto, se tiverem com a possibilidade de abrir a câmera aí, só para essa parte de apresentação, para a gente se ver um pouquinho. Mas o vídeo ele vai ser gravado, né? A gente vai gravar esse evento, aí Cassinha e Humberto, para que depois a gente consiga dividir, né, compartilhar, voltar ao vídeo, poder relembrar alguma etapa, né? Então, estamos aqui para ajudá-los nesse processo, tá bom? Eu acho que inicialmente essa é a fala, né, de abertura. Vamos privilegiar o tempo de vocês e as dúvidas de vocês. Vou fechar meu áudio, meu vídeo, mas vou ficar atenta aqui ao chat, acompanhando o evento todo, tá bom? E Cássio e Humberto conduzem aqui agora com vocês, tá? Quero agradecer aí a participação e, novamente, nos colocamos à disposição aí de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa manhã aí para todos e todas. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a apresentação, tá bom? E vou desligar a câmera para focar só no compartilhamento de tela. Todos conseguem ver? Sim, pode. Pronto. Então, pessoal, começar agradecendo novamente, né, a presença de vocês. E, como o Cris já falou, a gente quer apresentar para vocês um pouco mais da ferramenta do BAGOV,
né, trazer para vocês os benefícios, e a gente vai conduzir da seguinte forma: a gente vai trazer um pouco do BAGOV, né, a gente vai trazer o lado do solicitante, né, do aluno, e também depois a gente vai trazer o lado do departamento, da UNEB, né, e em seguida a gente vai para uma parte mais prática, né, e aí eu acredito que seja o ideal para vocês tirarem um pouco mais de dúvida, né, mas fiquem à vontade para colocar, registrar a dúvida de vocês também no chat, tá? E aí eu acredito que, por exemplo, tem coisas que pode ser dúvida no início, mas que no decorrer da apresentação vocês a gente acabe falando, né? Tanto eu como Cássia, como Cristina, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, como é que funciona atualmente o atendimento ao estudante via SEI, né? Para os serviços? Atualmente ele tem três maneiras. Ele pode solicitar algum serviço no próprio protocolo presencial, né? Nos departamentos ou no protocolo geral. Ele pode solicitar os serviços através do módulo de peticionamento do SEI Bahia, né? E o que acontece? No módulo de peticionamento, ele tem 52 processos disponíveis, sendo que desses 52 processos disponíveis, 18 processos já estão funcionando pelo BAGOV, né? E, inclusive, a gente está pretendendo desativar esses 18 processos que estavam no peticionamento e já foram passados para o BAGOV, né, no dia 30/6. E os demais serviços eles vão ser implantados gradualmente no BAGOV e vão ser retirados do módulo de peticionamento do SEI Bahia. Então, 30/6/2025, nós vamos iniciar o processo de desativação do módulo de peticionamento, que consiste em desativar os processos que forem implantados no BAGOV, né, para que o usuário ele possa solicitar diretamente no portal BAGOV, por algumas facilidades de acesso, né? E, como a gente já falou, os demais serviços serão migrados gradualmente para o BAGOV. Então, quais são os benefícios do BAGOV? Ele não precisa do processo de habilitação do usuário externo, né, que o módulo de peticionamento do SEI Bahia precisa, né, e também não tem a necessidade de ser feito presencialmente, como é feito nos protocolos dos departamentos. Então, não precisa um pré-cadastro. Não sei se vocês estão cientes, mas para ter o acesso como usuário externo, ele precisa, para ter habilitação como usuário externo, é preciso que ele faça um pré-cadastro, né, que a SAEB ele precisa enviar o termo de concordância e veracidade, comprovante de residência e o RG e CPF, né? Então, o BAGOV ele não precisa disso. Uma segunda coisa positiva é que ele pode ser acessado através do portal GovBR, né? Então, não precisa necessariamente fazer o cadastro no BAGOV, caso a pessoa não queira. Ele pode utilizar, fazer o acesso diretamente através do GovBR. Bem, qual outro ponto positivo do portal BAGOV? Ele tem um plus que é o seguinte: as atualizações que forem feitas pelo departamento durante o tratamento do processo, elas geram notificações via WhatsApp para o aluno. Então, no momento em que o aluno abriu a solicitação, por exemplo, de histórico escolar, no momento em que o departamento pegar esse processo e dar um andamento a ele, a gente vai ter um formulário que precisa ser preenchido, é coisa prática, a gente vai informar sobre isso um pouco mais à frente, mas à medida que eu coloco lá um formulário de que o processo do aluno solicitando história escolar já está sendo analisado pelo departamento, ele vai gerar uma notificação, né, tanto de pendência quanto de conformidade da documentação anexada, caso o processo precise de alguma coisa de ser anexada pelo aluno. Então,
Essas notificações, elas acontecem até para o aluno poder entrar em contato, saber como é que está o processo dele e trazer maior celeridade, né, no tratamento desse processo. Uma outra coisa também, que não tem no módulo de peticionamento do SEI Bahia. Atualmente, o módulo de peticionamento ele acontece da seguinte forma. Alunos de todas as universidades, eles abrem um processo, né? E esse processo ele vem para a gente aqui, a gente faz a distribuição para todos os protocolos dos departamentos. Só que, infelizmente, o módulo de peticionamento do SEI Bahia, ele não identifica de onde o aluno é. Então, a gente aqui recebe praticamente 60% de demanda de outras universidades, né? Infelizmente. E aí a gente acaba informando isso ao solicitante, né? Que outros serviços de outras universidades, e aí a gente acaba concluindo e gera esse trabalho extra. O BAGov, o portal BAGov, ele tem ele faz uma consulta com o Sagres e ele já identifica alguns detalhes, por exemplo, o nome completo do aluno, o departamento, o campus que ele pertence, o departamento e o curso, certo? Então, assim, por isso que os protocolos são essenciais, porque todas as solicitações vão diretamente para o protocolo do respectivo departamento do aluno, certo? E aí tem aqui também o requerimento já vem preenchido com informações do sistema acadêmico, né? E tem algumas coisas que vêm direto, outras coisas ele precisa, outras coisas não, desculpe, ele precisa alterar, ele tem a opção de alterar o número do celular dele, do WhatsApp, né? Que é esse número que ele vai receber essas notificações. A gente vai passar mais telas e vocês vão se familiarizando mais. Então, assim, o BAGov, ele é mais prático, é mais rápido e mais transparente. Então, vamos lá. O passo a passo do estudante para vocês entenderem como é que funciona para o estudante fazer alguma solicitação dos serviços. Primeiro, o estudante vai acessar o portal www.ba.gov.br. Essa é a página inicial, né? Ele vai clicar aqui em entrar. E aqui tem o que a gente falou agora há pouco. Ele vai poder acessar com o CPF e senha dele cadastrados no BA.gov.br, ou ele pode entrar também com o GovBR. E ele vai colocar os dados de cadastro dele do GovBR. Em seguida, ele vai colocar aqui, digitar na barra de pesquisa o tipo de serviço desejado, né, ou palavras-chave. Então, aqui, por exemplo, se ele quer saber todos os serviços que são oferecidos pela UNEB através do BAGov, ele vai clicar aqui e vai digitar UNEB. Ou se ele quer histórico escolar, ele vai colocar aqui o histórico escolar ou parte do nome, né, para facilitar palavras-chave para que ele possa acessar todos os processos, os serviços disponíveis. Então, aqui ele vai digitar na barra de pesquisa e clicar no serviço escolhido. Em seguida, ele vai clicar para mais informações sobre o processo. Qual a importância de clicar aqui para saber mais sobre o processo? Ele vai entender quais são os pré-requisitos e os documentos necessários. Nesse caso aqui, que a gente pode ver que é solicitação de aproveitamento de atividades complementares, ele precisa adicionar o requerimento do estudante preenchido na plataforma ba.gov e precisa da documentação comprobatória da atividade complementar, que seja atestado, diploma, certificado, declaração de trabalho ou declaração ou trabalho científico. Então, assim, essa página aqui que abre no momento em que ele clica aqui, não quer saber mais, no link logo abaixo, né? É importante porque ele vai saber qual é o papel do aluno e o que é que ele precisa saber para fazer aquela solicitação. Se ele está ok, se ele está com os pré-requisitos atendidos para abrir aquela solicitação. Uma outra coisa também importante é ele saber sobre o calendário acadêmico. Por quê? A gente sabe que tem um prazo para que o aluno possa solicitar alguns serviços, como um trancamento parcial ou total de matrícula. Então, assim, qual é a nossa intenção? É que ele possa saber que essa solicitação dele depende do calendário acadêmico e que, caso ele solicite fora a intenção é evitar que ele abra essa solicitação, mas caso
ele abre essa solicitação, aí a gente vai informar ele que está fora do prazo do calendário acadêmico. Mas a nossa intenção é que ele veja isso e não abra essa solicitação por abrir, né, de forma indesejada. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele pode ver essas informações ou ele pode clicar aqui na etapa de solicitar aproveitamento. Pronto. Ele vai clicar aqui em iniciar e vai encaminhar ele aqui para essa parte aqui de solicitar aproveitamento, que é a etapa de solicitação, e vai clicar nesse botão aqui, etapa 1, solicitar aproveitamento. Pronto. Ao clicar nesse botão aqui de solicitar aproveitamento, ele vai vir para a próxima página, que é o quê? Ele vai fazer a atualização do número, a atualização ou conferência do número de celular dele que tem o WhatsApp, né? Por quê? Porque é através desse número aqui que ele vai conseguir receber as notificações via WhatsApp. Se colocar o número errado, ele não vai conseguir. Mas assim, isso não vai influenciar na tramitação do processo no departamento, né? Só vai influenciar no recebimento das notificações via WhatsApp. O que acontece? A partir do momento em que ele colocou o número aqui, se ele colocou o número errado para solicitar o histórico escolar, ele não vai receber as notificações, né? Ele não tem como fazer também a alteração desse número após clicar em continuar e finalizar efetivamente a solicitação do processo. Só no próximo solicitação que ele vai conseguir chegar nessa mesma tela aqui e vai conseguir fazer a atualização desse número, né? Mas repito, colocar o número errado aqui não vai alterar em nada para que ele possa solicitar. O que vai alterar aqui negativamente é que ele não vai receber as notificações via WhatsApp da forma correta, certo? E aí ele vai... Isso, ele não vai receber a notificação, mas no momento em que ele clicar em meus serviços na página do BAGOV, ele vai conseguir ver a tramitação do processo corretamente, certo? Então, aqui, ele vai atualizar o celular e vai clicar em continuar. Quando ele clica em continuar, ele vem para essa tela aqui, que é para preencher o requerimento escolar. Então, tem alguns dados, como a gente tinha falado aqui, tem o nome completo, o nome social, o CPF, o telefone, que foi o que ele atualizou, né, e o e-mail. E aí que a gente vem dados requerimento, que é um avanço que a gente tem do BAGOV com relação à plataforma do peticionamento do SEI Bahia, que é o seguinte: quando ele clica em selecione departamento, só vai aparecer o departamento ao qual ele pertence. O curso, só o curso que ele tem número de matrícula ativo. Matrícula, só a matrícula que ele tem na universidade. E aqui o C20 campo, que é o insira, ele pede para inserir a justificativa sobre o objeto do requerimento. Então, aqui que ele vai descrever da melhor forma a solicitação dele, né? Se for trancamento total ou parcial, ele vai colocar aqui, se for total, que é total. Se for parcial, ele vai colocar o número aqui o nome das disciplinas, né? Turno e tal. Da mesma forma, se for solicitação enfim, solicitações que necessitem de informações. Então, a gente tem que instruir o aluno para que ele possa preencher da forma mais completa possível para facilitar o trabalho do departamento, né? Para não criar retrabalho. Então, assim, essa parte aqui ele vai colocar os dados e também, em seguida, ele vai anexar os documentos quando for necessário. Nesse caso aqui é um pedido de solicitação de histórico escolar e ele não vai precisar anexar nenhum documento. Mas se fosse solicitação de segunda chamada, realmente ele precisaria colocar aqui os dados dele e, em seguida, ele colocar um atestado, alguma coisa que ele queira colocar, entendeu? Aparece o linkzinho, um botãozinho para que ele possa anexar a documentação. Então, aqui, a partir do momento em que ele fez cadastrou as informações aqui e selecionou as informações que já estão aqui dos dados do requerimento, ele vai clicar em avançar e pronto, o processo foi gerado e já está na mesa do departamento. Qual é a mesa? A mesa é a do protocolo. Então, toda solicitação gerada pelo BAGOV,
ela vai para o protocolo do departamento. Então, qual é o papel do solicitante, do estudante, após ele clicar em continuar? Ele vai monitorar a solicitação via portal Gov ou aguardar as notificações via WhatsApp. O modelo ideal é que ele sempre acesse o portal BAGov para que ele possa verificar a tramitação, porque, por exemplo, ele vai verificar aqui, inicialmente, o protocolo gerado, que é o número do processo, né? E ele vai acompanhar a solicitação no menu Meus Serviços. Pronto. Se futuramente, que é o que a gente vai mostrar na tela, aqui para vocês, se futuramente o departamento vê que está faltando algum documento, ele vai colocar alguma pendência e o que foi escrito nesse formulário de pendência vai aparecer aqui no decorrer desse processo aqui, para que o aluno saiba corretamente o que é que está faltando, né? Ou se o pedido foi deferido ou indeferido, e a justificativa desse deferimento ou indeferimento. Então, assim, o que é que a gente deixa de alerta para os alunos? Eles sempre têm que monitorar a solicitação, né? Porque podem haver pendências ou a necessidade de reenviar algum documento. Às vezes ele enviou um histórico, um atestado, só que o atestado está elegível, né? Então, assim, a gente, enquanto departamento da UNEB, vai colocar lá, está pendente porque a informação está incorreta ou o documento está elegível. E vai aparecer para ele aqui e ele vai ter a possibilidade de reenviar o documento. O que é que acontece? Que é importante também, que é um fator positivo do BAGov. Se ele solicita um histórico escolar, ele só vai poder solicitar um de cada vez. Ele não pode fazer igual o peticionamento, em que ele pode solicitar infinitas vezes, né, o mesmo pedido. Aqui ele só vai poder solicitar um novo histórico escolar após a conclusão, o deferimento ou indeferimento do último pedido dele, certo? Pronto. Vamos lá para o passo a passo do departamento agora. Vamos lá. Quais são os pontos importantes para o departamento? Após o estudante realizar a solicitação no portal BAGov, o processo ele é gerado automaticamente na unidade 6 do protocolo do departamento daquele estudante. Então, isso facilita bastante, né? Porque a gente sabe que o estudante vai fazer a solicitação dele e vai cair diretamente para o protocolo do próprio departamento, não tem desvios, né? Isso é muito importante e traz mais celeridade ao processo. Uma outra coisa, os processos via BAGov, eles são identificados com a especificação ba.gov.br. A gente vai estar mostrando logo mais, com um exemplo, né, que a gente fez aqui. Mas, assim, é importante que você vai conseguir identificar quais foram os processos criados via BAGov e quais foram os outros processos criados dentro da mesa, né? Tem essa facilidade também. A tramitação do processo no SEI permanece a mesma. Será necessário apenas a inclusão de alguns documentos adicionais que servem para se comunicar com o portal ba.gov.br, indicando as atualizações do andamento do processo. Isso aqui a gente vai, no decorrer da apresentação, trazendo para vocês também. Pronto. Qual o primeiro passo para tratar um processo do BAGov? Ele vai chegar no protocolo do departamento, vai ser identificado aqui como a gente falou anteriormente, nesse caso, atividade domiciliar, solicitação em pós-graduação, né? Aqui tem o número do processo, ele sempre vai estar do lado direito, né? E tem a identificação aqui, ba.gov.br. Qual a primeira coisa que o usuário do protocolo deve fazer? Ele precisa assinar o requerimento escolar. Por que ele precisa assinar o documento, o requerimento escolar? Porque se ele não assinar esse documento, o requerimento, e encaminhar para outro setor, o próximo setor não vai conseguir visualizar o que está escrito nesse documento, certo, pessoal? Então, aí vai gerar retrabalho e a gente não quer isso. A gente quer facilitar as coisas e tornar o processo mais ágil, né? Então, aqui, ele vai assinar o requerimento escolar e o que acontece? Atualmente, é necessário que seja feita essa assinatura no primeiro setor, que é o protocolo. Então, precisa que alguém com matrícula
servidor com matrícula que esteja vinculado ao protocolo faça essa assinatura. Está sendo estudado com a Saeb e Prodeb uma alternativa para que não precise ser assinado esse documento, né? Então, acredito que futuramente essa ação ela vai ser descontinuada, essa necessidade de assinar o documento. Mas, até então, é necessário que o servidor com matrícula que esteja lotado no protocolo faça a assinatura do requerimento acadêmico. Certo? Bem, o que a gente vai fazer aqui? Não sei se vocês têm conhecimento sobre as bases de conhecimento dos processos. Todo processo SEI, principalmente do da UNEB, eles têm as bases de conhecimento vinculadas ao tipo de processo. Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante que no BAGOV, ao atender esses processos, a gente veja quais são as tramitações necessárias, né, e os documentos necessários para tratar desse processo. Nesse caso aqui, a gente pode ver que todo o processo a gente vai ter do lado aqui esse ícone, que significa visualizar bases de conhecimento associadas, e aí a gente clica nele e vai vir para essa página aqui. Né? Então, assim, uma atenção especial é que sempre utilizem as bases adicionadas pelo escritório de processos. Né? E sempre a última. Normalmente a gente deixa a mais atual e retira as anteriores. Então, sempre vai ser essa daqui. E vocês vão ver aqui, no último botãozinho aqui em ações, tem esse ícone que parece um PDF. Você vai clicar nele e ele vai te encaminhar para uma página. Eu estou falando aqui, pessoal, mas depois, na prática, eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E só... por que é importante você ver isso aqui? Não precisa gravar quais são os documentos que precisam ser inseridos em cada processo. Para facilitar para todo mundo, vocês podem clicar aqui nesse ícone e vocês vão ser encaminhados para a base de conhecimento e ela vai trazer aqui. A letra está pequena, mas depois na prática vocês na parte prática de hoje vocês vão ver isso aqui melhor. Então ele diz aqui, no BAGOV, no processo BAGOV, precisa assinar o documento interno no requerimento, que é obrigatório. Vai fazendo uma lista aqui do que é obrigatório, do que é opcional. Por exemplo, o que é obrigatório? Assinar o documento. O que é opcional? Pendência de documento. Por que é opcional? Porque um pedido como um histórico escolar, ele não vai ter isso de pendência de documento, né? Porque não houve anexação de nenhum outro documento. Mas o que é obrigatório? É obrigatório ter um deferimento de processo ou indeferimento de processo, tá? Então, assim, qual a importância da base de conhecimento? É que vocês vão encontrar a ordem em que os documentos internos deverão ser utilizados durante a tramitação do processo, tá? Bem, vamos lá. Após o recebimento do processo e assinatura do requerimento escolar, vamos seguir com a tramitação do processo. Além dos documentos já inseridos normalmente, que são despachos, análises e outros, que deverão continuar, o departamento precisará inserir documentos específicos durante o andamento do processo. O que é que isso quer dizer? Os despachos, as análises, eles continuam podendo ser utilizados pelo departamento, mas eles não interferem em nada no BAGOV. Qual a comunicação que vai ser feita entre o portal BAGOV e o SEI Bahia, que vai ser alimentado pelo departamento? São esses documentos específicos, esses formulários específicos que nós vamos mostrar para vocês a seguir, certo? Vocês continuam podendo adicionar despachos, né, encaminhar aquela tramitação normal do próprio departamento ou entre outros setores da universidade, né, mas tem alguns documentos que são obrigatórios dentro do BAGOV para que ele ocorra da melhor forma, certo? Bem, falando um pouco dos formulários padrão que nós temos aqui. Temos a pendência de documento e o documento validado, que foi como eu falei agora há pouco, e são utilizados apenas em processos em que o estudante anexa algum documento PDF, né? E temos aqui também o requerimento deferido e indeferido, que eles são obrigatórios para indicar a conclusão do processo ou encerramento da comunicação com o BAGOV. Mas tem pessoal, um formulário específico que ele é obrigatório para todos os processos, que é o requerimento e análise. Qual o significado do requerimento e análise? Significa que
eu expliquei antes. No momento em que o departamento recebe esse documento, esse processo, desculpa, recebe o processo, o protocolo vai fazer a assinatura do requerimento escolar e vai enviar para a secretaria acadêmica. Qual o papel da secretaria acadêmica? Comecei a tratar esse processo, então eu vou adicionar o formulário de requerimento e análise, certo? Então, o requerimento e análise é um formulário obrigatório para todos os tipos de processo. Nesse caso, o Humberto ele falou da coordenação acadêmica, mas qualquer setor, né, que vá atender esse processo. Então, podem ter tipos de processo que vai para o colegiado, quem vai começar essa análise do pedido é o colegiado. Então, nesse caso, é o colegiado que vai colocar o requerimento em análise, né? E aí, quando se coloca o requerimento em análise, né, e assina, vai chegar lá uma notificação para o aluno, olha, seu processo, a solicitação começou a ser analisado. Então, né, cada formulário, quando a gente inclui cada um desses, é o que faz a comunicação com o BAGOV, né, para dizer no portal BAGOV, e o que faz a comunicação com o WhatsApp do aluno. Né? Então, enfim, só para esclarecer que quem bota esse requerimento em análise não é necessariamente a acadêmica, né? É o setor que vai começar a analisar a demanda do aluno. Exato, Cássio. Vamos lá. Deferido e indeferido. É isso. O requerimento indeferido e o deferido, eles são obrigatórios, né? Por quê, pessoal? Assim, vamos lá. Qual é o procedimento final, normalmente, de processos? A conclusão, né? Anterior a isso, pode colocar algum termo de encerramento do processo, arquivamento. Só que, diferente do que funciona hoje no portal, no BAGOV e no SEI Bahia, é o seguinte: se você estiver no SEI Bahia e colocar só um termo de conclusão de processo, o processo vai ficar aberto dentro do BAGOV. Então, o que acontece? São documentos obrigatórios, são requerimentos, formulários obrigatórios, desculpa, são formulários obrigatórios. O requerimento deferido ou o requerimento indeferido. Se não colocar um desses dois, o processo vai ficar aberto dentro do BAGOV e o aluno não vai ter o retorno. Uma outra coisa também muito importante. Vamos lá falar de histórico. Qual o último documento que tem que ser anexado o requerimento deferido ou indeferido? Se for para colocar um histórico escolar, ele tem que ser colocado antes do requerimento deferido ou indeferido. Por quê? Se você colocar o requerimento deferido ou indeferido, finaliza o ciclo de conversa com o portal BAGOV. Então, assim, se você colocar o requerimento deferido e indeferido e depois colocar o histórico escolar, o aluno ele não vai receber, tá? Então, é importante. A última documentação que tem que ser feita é o requerimento deferido ou indeferido, os formulários. Então, né, só complementando, né, o que o Humberto falou, todos esses formulários, eles enviam, né, uma mensagem para o portal BAGOV, dizendo que o processo está naquele status, e para o WhatsApp do aluno. A diferença do requerimento deferido ou requerimento indeferido é que, além de enviar essas notificações, ele também encerra a comunicação com o portal BAGOV. Então, a partir do momento que coloca um requerimento deferido e depois eu quiser colocar mais alguma coisa para me comunicar com o aluno, via portal BAGOV, ele não lê mais. Para quando a gente insere um desses dois, o portal BAGOV ele entende que aquela solicitação foi finalizada e ele não volta a ler mais esse processo. Então, a última coisa mesmo, o último documento que a gente coloca, né, ou para deferir ou para indeferir a solicitação do aluno. O que acontece? Vocês podem colocar o requerimento deferido, né, ou indeferido, e depois continuar com a tramitação, que é adicionar um termo de encerramento do processo, né? Mas o importante é vocês saberem que o último contato que vai ser feito entre o SEI Bahia e o portal BAGOV é esse aqui, são esses dois aqui, tá? Vamos, na prática, a gente vai ver isso aí também. Bem,
Caso o processo tenha algum documento externo enviado pelo estudante, é necessário incluir e assinar os formulários abaixo. Por exemplo, pendência de documento ou documento validado. A pendência de documento, o formulário de pendência de documento, ele vai notificar o estudante que há alguma pendência de documento. Faltou enviar algo, um documento está ilegível, está incompleto, ou outras coisas mais. E o documento validado notificará o estudante que os documentos enviados por ele foram validados e serão analisados. Vamos imaginar aqui que o estudante abriu uma solicitação de atividade complementar, né? E ficou com alguma pendência de documento. O que é que eu tenho que fazer? Vou adicionar o formulário de pendência de documento e vou especificar, que é um campo aberto, e a gente vai ver isso daqui a pouco também, e eu vou especificar a pendência do documento XYZ, por que é importante colocar da forma mais completa possível? Porque isso é o que vai chegar nos meus serviços, né, para que o estudante ele consiga ver lá no portal BAGOV, tá? E o que é que ele vai fazer? Se está como pendência de documento, ele vai ter a possibilidade também de reenviar um documento atualizado, né, dentro do portal BAGOV, e pronto, vamos lá. Ele enviou esse documento. Qual o papel do departamento aqui? Ele vai ter que obrigatoriamente colocar ou pendência de documento novamente, para informar que o documento continua pendente, ou ele vai olhar a documentação reenviada pelo aluno e vai validar. Para isso, o departamento precisa adicionar um formulário documento validado, caso a documentação reenviada pelo aluno esteja ok, né, para que possa dar continuidade ao atendimento do processo. Vamos lá. Em seguida, quando a análise do processo foi iniciada, é necessário incluir e assinar o formulário abaixo, que é o requerimento em análise. O requerimento em análise ele vai notificar o estudante que a solicitação entrou em análise, ou seja, está sendo tratada pelo departamento. Então, é importante porque isso aqui ele vai também estar podendo consultar no portal BAGOV quando ele fizer o login dele lá. E também, que é o Plus, né, ele pode também acabar recebendo, via de regra, ele recebe a notificação pelo WhatsApp, mas um contato mais imediato é feito entre o SEI Bahia e o portal BAGOV, né? Então, esse é o único que é obrigatório. Esse é o primeiro obrigatório, desculpa, esse é o único que é obrigatório para todos, né? O requerimento em análise. E os dois finais, que são ou um ou outro, né? Deferir ou indeferir o processo. Então, quando os processos tiverem a tramitação concluída, é necessário incluir um dos formulários abaixo, que é o formulário de requerimento deferido ou formulário de requerimento indeferido. O requerimento deferido vai notificar o estudante que a solicitação foi deferida e vai encerrar a comunicação com o portal BAGOV. E se o requerimento for indeferido, ele vai notificar o estudante que a solicitação foi indeferida e vai encerrar a comunicação com o portal BAGOV. Voltou? Pronto. Vamos lá. Quando a solicitação resulta em disponibilizar ao estudante algum documento específico, que seja o histórico escolar, o comprovante de matrícula ou alguma declaração, esse documento deve ser inserido com um tipo específico antes do formulário requerimento deferido, o que a gente tinha falado agora há pouco. Então, assim, se a solicitação é de histórico escolar pelo estudante, é necessário que o departamento ele adicione especificamente o tipo de documento externo histórico escolar, certo? E adicione esse documento, né? Esse documento dentro da PDF, dentro da árvore do processo, antes do requerimento deferido. E aí vamos lá. Por que não pode colocar um documento diferente? Porque é esperado esse tipo de documento histórico escolar. Tem um outro lá que é histórico, não é esse. Então, precisa ser colocado o histórico escolar.
Como é que eu vou saber se é o histórico escolar, se é uma declaração, se é uma declaração específica, se é um comprovante? Eu vou lá novamente na base de conhecimento do processo para verificar quais são os tipos de documentos e tipos de processos específicos que eu preciso utilizar nesse processo, certo? Pronto. Então, se é um documento externo histórico escolar, se é um comprovante de matrícula ou outra coisa. Tem que ser o nome específico que tem lá. E para isso a gente colocou todos os tipos disponíveis para os processos que já estão cadastrados no BA-Gov, certo? Bem, vamos lá. Para incluir um documento, ele precisa clicar no primeiro ícone que tem dentro do processo SEI. Ele vai pesquisar o documento, por exemplo, requerimento e análise, formulário. Ao clicar aqui no campo, ele vai colocar ou requerimento e análise ou partes desse nome, né? Caso não apareça, de primeira aqui, né, que pode acontecer, basta clicar no maisinho que tem aqui com um círculo verde e digitar de novo requerimento e análise. E o importante é o seguinte: todos os requerimentos que são necessários serem utilizados no BA-Gov pelo departamento, eles vão estar aqui. Por exemplo, requerimento e análise, ao lado vai estar entre parênteses formulários, certo? Formulário. Então, é muito mais fácil de identificar quais são os documentos que são mais utilizados. À medida que vocês forem utilizando, eles vão ficando aqui na parte mais alta da lista, tá? Então, a gente vai adicionar um formulário e vai colocar aqui, análise iniciada. Se for um outro deferido ou indeferido, tal, mas a gente precisa colocar sempre, ou pendência de documentos também, pendência de alguma coisa, a gente precisa sempre colocar da forma mais completa. Nesse caso aqui, é só para adicionar um requerimento e análise, né? Então, assim, análise iniciada, eu vou salvar. Só que não é necessário apenas só salvar. A gente precisa assinar esse formulário. Então, assim, eu vou clicar naquele formulário anterior, que é o de requerimento e análise, vou adicionar uma descrição que eu julgue necessária, vou salvar e, em seguida, vou fazer a assinatura. A partir do momento em que é feita a assinatura, né, o aluno ele tem um delayzinho de alguns minutos, mas ele é notificado no WhatsApp dele sobre a tramitação do processo e também ele vai aparecer lá a conversa o que vocês escreverem aqui vai aparecer lá na lista que ele consulta quando faz o login do serviço, quando faz o login e consulta o serviço dele no BA-Gov. Então, fiz aqui, adicionei esse formulário, assinei, pronto. Então, em resumo, o departamento ele vai fazer o quê? Ele vai identificar o processo solicitado via BA-Gov e assinar o requerimento escolar, vai consultar a base de conhecimento para verificar os formulários e documentos específicos para esse tipo de processo e vai incluir e assinar formulários necessários para o processo na ordem. Vamos lá. Falando um pouco mais aqui, a gente tem base de conhecimento, né, não sei, que você pode clicar no ícone ao lado do número do processo SEI e visualizar o cadastro realizado pela UNEB, REIT UDO EPP, que é o nosso setor, Escritório de Processos e Projetos. E você pode também verificar no site do EPP, www.epp.neb.br, SEI Bahia e tipos de processos. E você pode pesquisar as bases dos processos finalísticos e sistêmicos. Acho que deixa eu fazer agora a parte prática. Alguém tem dúvida até agora? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Compartilhar a tela aqui novamente. Pronto. Agora é um pouco da prática, né? Para vocês verem como é que vai acontecer.
o processo ele sempre vai chegar. Aqui eu estou na mesa do peticionamento, pessoal, porque é um exemplo, tá? Mas aqui a gente pode entender como se fosse uma mesa do protocolo do departamento. Então, ele vai chegar aqui sempre do lado direito, em gerados. A gente vai clicar, vai passar o mouse em cima e vai ver o tipo do processo é histórico escolar solicitação e tem o BAGOV-BR. Então, a gente já vai identificar que ele é um processo gerado pela plataforma BAGOV-BR. A gente vai clicar aqui no processo e aí o que acontece? Como eu tinha falado antes, ele vai chegar assim, sem nenhuma assinatura. Eu vou clicar aqui em requerimento e aqui eu consigo identificar o requerimento eletrônico, né? E vai constar aqui os dados, nome social, caso haja um nome social, CPF, número de matrícula, telefone, o e-mail, o telefone cadastrado, né? E o e-mail. E aí ele já vem aqui, o campus 1, esse aluno, no caso, pertence ao campus 1, DCH, e o nome do curso, administração. E aqui, no campo esclarecimento sobre o objeto requerido, é o que ele vai digitar, né, para fazer essa solicitação antes de confirmar, como a gente tinha mostrado no passo a passo do aluno. Então, qual é a primeira coisa que o servidor do protocolo tem que fazer? Ele tem que clicar aqui e assinar esse requerimento. Pronto. Confirmou aqui que está com a canetinha de assinado. Qual é o próximo passo que ele vai fazer? Ele vai consultar a base de conhecimento. E é esse ícone aqui, visualizar a base de conhecimentos associadas. A gente vai clicar aqui. E a gente vê que a unidade que criou foi o EPP, a descrição histórico escolar, o usuário da liberação e sempre a gente deixa o último aqui é o nosso, a gente deixa um só. E aí vocês podem clicar aqui nesse ícone, que é em ações, visualizar conteúdo do procedimento. Clicou aqui, vai abrir uma nova página, né, em que vai haver aqui alguns dados a mais sobre esse processo. Então, quais são as informações e condições necessárias para esse processo? Tem as formas de solicitação, e nesse caso aqui, para a gente interessa apenas do BAGOV, e ele trata aqui para acessar o portal, né, o portal BAGOV, e aqui embaixo tem a questão, desculpa, deixa eu só concluir isso daqui. Ele diz as três opções que são possíveis para solicitar esse tipo de serviço, que é via digital através do BAGOV, via presencial através do protocolo do departamento e via digital também através do módulo de peticionamento do SEI Bahia, que vai ser desativado. Então, assim, qual a nossa prioridade aqui? É o atendimento processo via BAGOV do departamento NEB. Então, ele diz aqui, para atendimento dos processos solicitados via BAGOV, os servidores da UNEB deverão, obrigatoriamente, incluir formulários específicos para se comunicar com o solicitante. E aqui embaixo ele traz uma lista completa, que é o seguinte, como a gente já fez agora. Ele precisa aqui, qual é o primeiro passo? Assinar o documento interno de requerimento. Isso aqui é um item obrigatório, então eu já fiz ali. Qual é o segundo passo? Adicionar o formulário requerimento e análise e assiná-lo. Ele é obrigatório? Sim. Vamos lá fazer isso então. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu estou tratando como se eu estivesse no protocolo, e aí o protocolo faz a assinatura que é obrigatória e ele vai, nesse caso aqui, um exemplo, enviar para a coordenação do colegiado ou a secretaria acadêmica do departamento. Isso fica a critério de como funciona internamente cada departamento, né? O que precisa ser feito aqui é que, independente do protocolo, da coordenação acadêmica do colegiado ou da coordenação acadêmica da secretaria acadêmica, os usuários precisam adicionar esses formulários, certo? Que é o que eu vou fazer agora. Vamos simular aqui que o protocolo recebeu o documento, o processo, assinou o requerimento e vai encaminhar para a coordenação do colegiado, tá? Enviou aqui normalmente, a tramitação do processo ela ocorre normalmente, e aí vamos fingir aqui agora que eu estou na outra mesa, né, da coordenação que acabou de receber esse processo. E vou começar a analisar o processo. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
Já vim aqui na base de conhecimento e vi que eu tenho que adicionar o requerimento e análise. Então, eu vou clicar no primeiro botão aqui, que é incluir documento. Vou colocar aqui requerimento. Pronto. Aqui, como eu falei para vocês. Requerimento indeferido em análise. Já tem aqui requerimento em análise e do lado tem formulário. Eu vou clicar aqui nele e vou adicionar. Processo está em análise pelo departamento. Esse texto que é digitado nesse momento, que a gente está cadastrando o formulário, é o que vai para o aluno. Então, nada que vocês colocarem, se vocês colocarem outros despachos, outras análises, outros documentos dentro do processo, o aluno ele não vai ver. O que ele vai ver é quando vocês adicionarem algum desses formulários, como requerimento e análise, e o texto que foi digitado aí. Então, quando for algo, né, mais genérico, como esse caso, só informar que está sendo analisado, pode ser um texto mais genérico. E se for alguma coisa que o aluno precisa saber, um detalhamento maior, aí vocês digitam aqui também mais detalhado, porque é esse texto que ele vai conseguir enxergar lá no portal BH. Exatamente. Então, o que acontece? Aqui no meu caso, eu já adicionei o formulário, só que ele não está assinado. Enquanto ele não está assinado, o estudante ele não vai receber essa notificação. Qual o próximo passo que eu tenho que fazer aqui? Assinar. Assim. Pronto. Assinei aqui esse formulário. Tem um tempinho, alguns minutos. Vai aparecer tanto no BHGov, com o login do solicitante, né? Como também vai aparecer, deve aparecer, uma mensagem para ele por WhatsApp, dizendo, ó, seu requerimento está em análise já. Né? Se por um acaso, aí vamos lá, a gente vem aqui novamente. O formulário era requerimento em análise. A gente vem aqui para o próximo, que é adicionar o formulário em deferimento do processo. Né? Cabe adicionar esse deferimento do processo para a solicitação de história escolar? Não sei. Não consigo ver algum motivo, por vocês com certeza têm mais expertise do que eu para identificar algum motivo para que seja adicionado o formulário de indeferimento do processo. Nesse caso aqui, eu vou pelo caminho feliz de que o aluno vai solicitar e vai receber o histórico escolar, né? E é a próxima etapa aqui, que é adicionar o documento externo de histórico escolar. Ele é obrigatório, e aí aqui a gente vê. Ao receber o processo, a coordenação acadêmica deverá adicionar o documento externo histórico escolar e autenticá-lo. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou simular que eu estou adicionando o histórico do aluno, só que ele tem que ser um documento externo. Vou procurar aqui histórico escolar. Tem outros históricos aqui, como vocês podem ver. Vou selecionar o histórico escolar, a data do documento e a data da expedição do documento. E aqui no formato, a gente tem que colocar o seguinte: formato, digitalizado nessa unidade, e termo de conferência, a cópia autenticada administrativamente, certo? Ou documento original. Pode ser o documento original, porque, como é um documento que saiu do Sagres, né, ele nunca foi impresso, então, documento original. E aqui eu vou anexar esse documento. Pronto. Vamos simular que aqui é o documento histórico e eu vou autenticar esse documento. Pronto. Autentiquei, adicionei o documento e autentiquei. Qual o próximo passo agora? Eu vou adicionar o formulário de deferimento do processo e assiná-lo. Isso é obrigatório. Então, ao deferir a solicitação, eu devo adicionar o formulário de deferimento do processo e assiná-lo. Eu vou procurar aqui novamente, incluir documento.
requerimento deferido. Pronto, formulário. Da mesma forma que requerimento deferido formulário, eu vou clicar e vou colocar aqui, segue histórico escolar. Conforme solicitado. Pronto. Salvei. Carregar. Acho que travou. Pronto. Eita, adicionou um monte aqui agora. Calma. Você clicou várias vezes. Um erro técnico. Mas assim, pessoal, caso isso aconteça com vocês, não tem problema, porque só vai ter validade o documento que eu assinar. Como eu só adicionei aqui, não assinei nenhum, não foi nenhuma notificação para o aluno, né? Então, o que acontece? Cliquei aqui em requerimento deferido, né, já fiz a adição do documento, né? Eu vou fazer o quê? Vou assinar. Pronto. A partir desse momento aqui, foi encerrada a comunicação com o portal BAGOV, né? E o aluno, quando chegar lá, ele vai ter sempre disponível para ele essa tramitação aqui e o documento histórico escolar sempre vai estar lá, certo? Então, por isso que é importante e é necessário que seja adicionado documento externo específico histórico escolar nesse caso aqui. Isso, pessoal. Então, nesse caso que o Humberto apresentou, é um tipo de processo que a gente está disponibilizando algum tipo de documento para o aluno, né? Um histórico, pode ser uma declaração, comprovante de matrícula, etc. Mas algumas solicitações pode ser que não seja necessário disponibilizar nenhum documento, né? Então, é só dizer que foi atendido. Então, por exemplo, não sei, justificativa de falta, um trancamento, ou, enfim, alguma solicitação que é só a gente dizer para ele, olha, foi deferido. Então, nesse caso, vai estar tudo direitinho na base de conhecimento do processo, mas tem casos que é só, em vez de botar o histórico escolar, né, o documento externo, não vai ter documento para disponibilizar, então é só botar o requerimento deferido. Né? Então, aí no requerimento deferido, você vai botar a solicitação atendida, conforme solicitado, e se precisar de algum detalhe, que aí ele vai ver lá que foi atendido e o texto que vocês colocaram. Então, só fazendo esse complemento, né, que isso vai variar conforme o processo, né? Então, é só consultar na base de conhecimento que vai estar lá o passo a passo e o tipo do documento específico que tem que adicionar. Tá. Aproveitando aqui, Marta colocou aqui no chat, né? Assinado digitalizado ou assinado digitalmente? O departamento. Opa, acho que eu voltei. Voltamos. Deixa eu Teve uma compartilhar. estabilidade aqui na rede. Um momentinho, gente. Mais uma vez tivemos aqui uma estabilidade, pessoal. Desculpe, viu? Então, a dúvida da colega era se o documento deve ser assinado de forma, né, física e digitalizado ou assinado digitalmente.
O departamento pode fazer como for melhor para ele. O importante é que quando a gente chegue nesse passo final aqui de inserir o documento e disponibilizar para o aluno, ele já esteja pronto, porque é esse arquivo que vai aparecer lá no portal para o aluno baixar, no portal BHGov, para ele baixar o documento disponibilizado para ele. Então, a forma como vocês vão fazer vai da realidade de cada departamento, que ficar melhor para vocês. O importante é o documento chegar aqui e já está pronto para o solicitante, tá? Isso. E como a gente tinha falado antes, caso o procedimento padrão do departamento seja de encerrar o processo, adicionando um termo de encerramento, tranquilo, né? O importante é o seguinte, é que esse formulário aqui de requerimento deferido foi adicionado. Então, aqui a gente pode adicionar depois deixa eu ver aqui, de encerramento do processo, tal, e depois, pessoal, concluir esse processo. Então, assim, é isso, né? A gente tentou passar para vocês aqui como que funciona, qual a importância de ter esses documentos inseridos, né? E esses formulários também inseridos da forma correta e assinados. Então, é isso. Se vocês. Uma outra coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte: caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através da central de serviços. Eu vou informar vocês aqui agora também. Deixa eu compartilhar a tela. O Humberto vai mostrar o passo a passo. Pronto. Aqui. A gente faz o login. A página é centraldeserviços.neb.br. O usuário é o seu login sem o @neb, né? E a senha de acesso é a mesma de acesso à rede UNEB. Só um minutinho. Pronto. Aí o que é que a gente pode ver aqui? Essa é a página inicial, a abertura de chamados. E caso eu queira fazer alguma solicitação com relação a alguma dúvida, algum erro que eu tenha encontrado no portal BHGov, eu venho aqui em suporte de TI, né? E venho aqui em suporte ao usuário. Vou clicar em suporte ao usuário. Aqui eu vou selecionar o que é que eu quero tirar alguma dúvida, que é o BHGov. Em seguida, eu vou informar se é um erro ou alguma dúvida, né? Eu vou colocar aqui como dúvida. E aqui abaixo eu vou fazer a descrição de qual é a minha dúvida. Se possível, sempre enviem um anexo de uma tela que vocês estejam com dúvida ou que esteja provavelmente apresentando algum erro, tá? Então, esse é o canal de comunicação que a gente tem. Acredito que o mais que a gente sempre está olhando aqui, vai chegar, a gente vai ver, verificar se é alguma coisa interna necessário, tá? E é isso, pessoal. É isso. A gente está à disposição na central, né, de serviços. A gente está sempre. Pronto, estava dando duplicidade aqui. A gente está sempre disponível, né, para vocês, qualquer dúvida, erro, e a gente pede, como o Humberto falou, que sempre que possível manda uma tela, porque o interessante é a gente ver o que vocês estão vendo, né? Então, às vezes, alguém pode pedir uma ajuda, poxa, no meu processo não está aparecendo tal requerimento, só que a gente não sabe qual é o processo, não sabe, né, qual tela que a pessoa está indo. Então, o máximo que vocês puderem, né, passar de detalhe, qual é o processo, o que está acontecendo, se tiver um print,
é bom porque aí a gente consegue, né, dar o retorno para vocês mais rápido, né, para orientar certinho o que está acontecendo. Mas é isso. Sempre que a gente tem algo novo, né, às vezes a gente estranha, mas como a gente viu ali na prática, a gente conversou bastante, mas como a gente viu na prática, é algo simples, né? São poucos passos a mais que a gente tem que fazer. Basicamente, quando precisar, né, chega na etapa de comunicar com o aluno, a gente adiciona o formulário, escreve um texto e assina. Basicamente, é isso, né? A gente só tem que ter cuidado com a ordem e com o tipo certinho, né? Que está sempre na base de conhecimento, então não precisa ficar com medo de esquecer, né? Nem nada, porque é só clicar ali dentro do próprio save, você já vê. E é isso, né? Então, daqui a pouco a gente já migrou aí 18 serviços, né? Vai desativar esses serviços do peticionamento e a gente já está no processo de implantação aí gradual de mais serviços, né? Então a tendência é que todos os serviços do peticionamento eles sejam migrados definitivamente para o BAGOV, né? Também agradecer a vocês e a gente está aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Como o Cássia falou, se tiver alguma dúvida, enviem. Quanto mais enviem para nós, quanto mais informações vocês colocarem, a gente vai ter mais facilidade de ajudar vocês, né? Se houver alguma dúvida, se for algum erro. A gente fica à disposição de vocês, a gente sabe que é simples, né? Esse é um passo que a gente está dando para a padronização desses processos, da tramitação desses processos também. E a gente tem que ver também que é a facilidade para com o solicitante, né? Nesses casos aqui a gente sempre preza pela celeridade no atendimento dos serviços, né? Assim como a gente fora da UNEB também, quando a gente vai solicitar algum tipo de serviço, a gente sempre quer mais informações, mais agilidade. Então, acho que é um momento que a gente se coloca enquanto alunos, né? Mas todos nós somos cidadãos e a gente quer facilitar, quer trazer mais informações e quer trazer mais transparência nesses serviços para os alunos, tá bom? Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição de vocês, caso vocês, depois dessa reunião que a gente está tendo aqui, se vocês sentirem necessidade, pode nos procurar, tá? Fiquem à vontade. E não, acho que Cris só quiser falar alguma coisa. Ah, é. Então, pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida, se não tiver, a gente pode encerrar. Nenhuma? Ok. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, tá? Até mais. Bom dia, obrigada, até mais.